Vamos começar com a situação mais simples, que é justamente dos jogadores que não estarão à disposição antes da data FIFA. Jogadores que você pode esquecer, não são opção para essas 3 últimas partidas que o Barcelona ainda vai disputar, antes do período de data FIFA, onde a seleção espanhola vai jogar contra a Argentina, finalíssima, e mais um amistoso contra o Egito. Esses 2 jogos estavam marcados para o Catar, mas pela situação geopolítica lá no Oriente Médio, eles devem ser transferidos para o território espanhol, só está faltando a AFA, a Federação Argentina, dar o seu aval para que os jogos sejam, principalmente a finalíssima, para que ela possa ser em território espanhol. Inclusive, uma curiosidade, é possível que seja no Santiago Bernabéu, tá? Então, das duas, uma. Ou nós vamos ter o Lionel Messi, ou nós vamos ter o Lamine Yamal erguendo uma taça no Santiago Bernabéu. Para mim, tá lindo. Seria poético que fosse no Camp Nou o reencontro do maior ídolo do passado e da grande promessa de futuro. Passado e futuro se juntando. Yamal e Messi no Camp Nou, seria poético. Mas também vai ser uma foto lendária, você deve concordar comigo, que um dos dois levante uma taça em pleno Santiago Bernabéu. No caso do Messi, literalmente, porque ele é o capitão da seleção argentina. No caso do Yamal, não é ele que vai levantar a taça, mas vai ter sido campeão em pleno Santiago Bernabéu, junto com outros jogadores do Barça, né, que também fazem parte da seleção espanhola. Então, eu estou satisfeito, qualquer que seja o resultado, qualquer que seja a decisão tomada, se vai ser no Camp Nou, se vai ser no Bernabéu, para mim tem uma história muito bonita para a gente contar. Mas, o Barcelona tem alguns jogadores importantes, 2 deles a gente pode considerar que seriam titulares, um perdeu espaço, mas era um reserva útil, um reserva de garantias, que só vão voltar em abril, que não estarão à disposição mais nesse mês de março. Koundé, Baldé e De Jong. Esses 3, Koundé, Baldé e De Jong, só estarão à disposição no mês de abril. A tendência é que ainda durante a data FIFA eles não vão ser convocados pelas suas seleções, obviamente, mas ainda durante a data FIFA eles possam voltar a treinar, eles possam voltar a fazer atividades com um pouco mais de intensidade, e lá no retorno da data FIFA, eles já sejam relacionados para a primeira partida do Barça, que por enquanto está marcada para o dia 4 de abril. Por que eu digo por enquanto? Porque La Liga tem o costume de dar uma estimativa. Então ela bota, faltando um mês para o jogo, vamos pegar de exemplo a primeira rodada pós-data FIFA. Todos os jogos estão no dia 4. Todos. Quando chega mais perto, faltando ali 10, 15 dias para o jogo, para a rodada como um todo, aí eles organizam um jogo na sexta-feira, um na segunda-feira, 4 no sábado, 4 no domingo. Por enquanto, todos os jogos estão ali como se fosse dia 4, inclusive esse duelo do Barcelona contra o Atlético de Madrid, que vai ser no Metropolitano, mas chegando mais perto, pode ser que venha para o dia 3, pode ser que vá para o dia 5, pode ser que fique no dia 4, meio-dia, 5 da tarde, 2h30, isso daí a gente vai saber quando estiver mais perto, mas é no comecinho de abril, e a tendência, por enquanto, pendente de evolução evidentemente, mas o planejamento é que De Jong, Koundé e Baldé já possam ter minutos nessa partida. Quem está na situação mais complicada dos 3 é o Baldé, porque ele tem um histórico de lesão muscular mais volumoso do que o De Jong e o Koundé. O De Jong tem um histórico de lesões no tornozelo, aquele período ali em que o Barcelona não tinha elenco para rodar, e o De Jong nem recuperado estava, mas tinha que voltar a jogar, porque o time não conseguiria competir sem ele, até porque naquela temporada, tu deve lembrar, perdeu Gavi e Pedri, e aí o De Jong, quando lesionou o tornozelo, a gente basicamente não tinha ninguém, tinha ninguém para jogar, e aí ele volta no mata-mata contra o PSG, joga bem pra caramba, mas claramente meio manquitolando, então ele teve problemas sequenciais no tornozelo por conta daquilo, mas lesão muscular pouquíssimas. E o Koundé raramente se lesiona, né? Teve uma lesão temporada passada, uma lesão na atual temporada, é um jogador que tem facilidade, retorna mais rápido do que normalmente a maioria dos jogadores precisam de tempo para retornar. Então, o que vai acontecer? O Baldé é o que pode precisar de um tempo maior, mas espera-se tanto De Jong quanto Koundé para já na partida contra o Atlético de Madrid estarem à disposição.
Você tem a situação do Christensen. O Christensen, ele, se voltar na atual temporada, deve ser na reta final. Pessoal, talvez a gente não tenha noção do quanto a gente está perto do fim da temporada. Basicamente, o que falta são 3 jogos em março, aí vem a data FIFA, abril e maio, acabou. Nós temos 9 semanas de jogos de clubes. 2 semanas de jogos de data FIFA e 9 semanas de jogos de clubes. Essa semana, jogar contra Sevilha, Newcastle, Raio Vallecano, vem a data FIFA e depois 8 semanas de futebol só. Então falta muito pouco para o fim da temporada. E o Christensen, se voltar, deve voltar no início de maio. Por que eu digo se voltar? Porque chegar nessa reta final, se o Barcelona estiver brigando por La Liga e pela Champions, rodada a rodada, jogando contra o Real Madrid, porque o Real Madrid, 4 pontos de diferença, a gente não pode descartar que o Real Madrid vai encher a paciência até o final, embora o Barcelona seja, claro, favorito para ser campeão. Vai ter tempo e paciência para ir dando ritmo competitivo para o Christensen? Tu não vai poder botar o Christensen para jogar semifinal e final de Champions assim do nada. Ele vai ter que ter alguma minutagem no Campeonato Espanhol. Jogando ponto a ponto, rodada a rodada, vai haver oportunidade para isso? É possível que o Christensen não volte a ser importante para o Barcelona na atual temporada. E a tendência, apesar de algumas notícias apontarem que o Barcelona pode renovar com ele, a tendência é que o Christensen ele não esteja mais no Barça temporada que vem, porque o fim do contrato dele é no fim da temporada atual. Então o Christensen tem essa situação aí um pouco mais complicada. Você tem a situação do Gavi. O Gavi é o que está mais perto de voltar. O Gavi já está há muito tempo lesionado. De todos esses que eu citei, é o que está lesionado há mais tempo, mas também é o que está mais perto de voltar. Neste domingo, contra o Sevilha, não para ser titular, porque você não fica tanto tempo parado e já volta para jogar 90 minutos, mas é muito provável que o Gavi tenha minutos 15, 20 na segunda etapa, para poder se reencontrar com a torcida do Barça, justamente na reabertura do Gol Norte, que é onde vai ficar a torcida organizada do Barcelona, onde 15 mil pessoas a mais vão poder se localizar para fechar não tem outra palavra, a quinta série vai à loucura, mas para fechar o anel, né? Porque até o presente momento, tu tinha 3 setores, os 2 laterais e o Gol Sul, mas ficava aquele buraco onde não tinha torcedor lá no Gol Norte. Agora vai dar para fechar o anel de torcedores, né? Ali no Camp Nou. E o presente que a galera vai ganhar, esses 15 mil torcedores a mais que vão poder assistir o jogo, é justamente o provável retorno do Gavi. O Gavi que já foi relacionado contra o Newcastle, mas todo mundo sabia que ele não ia jogar, ele foi relacionado só para participar da dinâmica da partida, para estar no banco de reservas, para ir para o vestiário, para estar na concentração com a galera, enfim. E contra o Sevilha ele já deve retornar, já deve jogar, já deve estar em campo, né? Então falamos de Baldé, Koundé, falamos de De Jong, falamos de Gavi, falamos de Christensen. Koundé, Baldé, De Jong, Gavi, Christensen, foram 5. Você tem agora os que fizeram exames e tiveram as lesões descartadas. Jogadores que tiveram lesões descartadas. Araújo, Bernal e Eric Garcia. Aqui é notícia boa, tá? O Eric Garcia é o que tem a situação mais... Não sei se a palavra seria preocupante, mas a situação mais necessária de cuidados. Acho que fui bem aí na escolha das palavras. Porque ele tem uma sobrecarga, uma pequena sobrecarga. A tendência é que ele descanse contra o Sevilha, mas possa jogar 90 minutos contra o Newcastle. E no caso de Bernal e Araújo, não tem nada. Eles tiveram cãibras, pediram substituição justamente para evitar que essas câimbras virassem lesão e nem precisaram de exames, não tem sensações ruins, treinaram com normalidade hoje,
Ontem folgaram, treinaram com normalidade hoje. Ontem todo mundo folgou, o Hans Flick deu folga para geral. Hoje treinaram com normalidade e até para jogar contra o Sevilha eles têm condições, eles estão 100%. Daqui a pouco a gente vai entrar no mérito se vale a pena entrar com os titulares para jogar contra o Sevilha. Mas por enquanto, o boletim médico, eles têm condições disso. Beleza? E por fim, uma última notícia. Essa notícia que pegou muita gente de surpresa hoje e assustou a galera. Adivinha quem não treinou hoje? Lamine Yamal. Diagnóstico público feito pelo Barcelona. Yamal esteve com um mal-estar e não se aprofundaram. O que é esse mal-estar do Lamine Yamal? O que a gente pode interpretar que é o mal-estar do Lamine Yamal? Derrame rabial, caganeira, diarreia, vazamento traseiro. A situação do Yamal é de estar se segurando na torneira e cagando no ralo do chuveiro. É a situação do Yamal. A pura água. É basicamente isso que está acontecendo com o garoto. Isso daí são os setoristas mais invasivos que têm falado. Não, o clube não confirmou, falou apenas de um mal-estar, que fez com que o Yamal, com esse problema estomacal aí, não treinasse hoje e não participasse do jantar convocado pelo Araújo. Jantar, o Yamal pode. O Yamal pode jantar. O jejum do Ramadã é até o sol se pôr. O sol se pôs, ele já pode se alimentar e se hidratar. Na partida contra o Newcastle, por exemplo, contra o Bilbao, partidas que aconteceram na parte da noite em território espanhol, ele pôde se alimentar e se hidratar antes do jogo. Então ele poderia ir para o jantar organizado pelo Araújo, que aconteceu hoje, em parte para comemorar o aniversário do zagueiro uruguaio, em parte para criar ali um laço entre o elenco para essa reta final e manter todo mundo alinhado. O Hans Flick foi, comissão técnica foi. O Yamal foi o único do time principal que não foi. O único do time principal que não foi o Yamal. E a explicação tá justamente no motivo dele ter faltado o treino, tá com esse problema aí estomacal. E aí só um detalhe sobre esse jantar, tá? Só para dar informação bem completa para você. O Ter Stegen, que tá emprestado ao Girona, foi convidado para o jantar e foi. Porque ele tá lesionado, ele não tá participando da dinâmica do Girona, ele tá em Barcelona, fazendo tratamento no CT do Barça, recebendo o salário do Girona, mas fazendo tratamento no CT do Barça, morando em Barcelona, foi convidado e foi ao jantar, participou do jantar o Ter Stegen, deu ali uma força pro elenco e tal, mostrou que quer que o time saia vitorioso do máximo possível de títulos. O Yamal foi o único que não participou e a questão é uma questão de saúde. Ah, então ele é dúvida? Não é. Nem pro jogo de domingo e menos ainda pro jogo contra o Newcastle. Repito, a gente depois vai debater se vale a pena colocar o Yamal para jogar. Mas ele estará à disposição de Hans Flick no domingo. Todos os outros jogadores não eram dúvida. Tu teve ali a situação do Pedri, que foi substituído, mas ficou muito claro para todo mundo que não era lesão, era só uma gestão de minutagem. A gente vai ver se o Pedri joga no domingo ou se ele vai ser resguardado para jogar contra o Newcastle. Mas a situação médica do Barcelona é essa. Nenhum novo desfalque para a volta. Nós vamos ter os mesmos desfalques que tivemos na ida, exceto o Eric Garcia, que foi um desfalque para a ida e a tendência é que esteja à disposição para a volta. E a gente pode considerar o Gavi. Eu não sei se ele vai ter ritmo competitivo para jogar uma volta de Liga dos Campeões. A não ser que o Barcelona tenha já meio que garantido a classificação, 3-0, faltam 10 minutos, o Gavi entra. Num cenário de um gol para lá, um gol para cá, eu acho difícil que depois de 6 meses sem jogar, ele apareça numa partida com esse nível de exigência, mas o Eric Garcia é garantido. O Barcelona não tem novos desfalques, nem Araújo, nem Pedri, nem Bernal estão lesionados. E para a volta, já que os exames apontaram que o Eric Garcia não tinha lesão, era só sobrecarga, deve ter o retorno do que oficialmente não, mas em campo a gente percebe, é um dos líderes, é um dos capitães. Não de levar a abraçadeira, mas de orientar os companheiros e liderar pelo exemplo e apresentar ali um raio de liderança para quem joga próximo dele, que é o Eric Garcia. Beleza? Esse é o boletim médico do Barça.